Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem, vamos começar com este exercício. Recordando, o nosso tema são sistemas de equações dinâmicas, com algumas aplicações e modelos econômicos. Neste caso, nós temos uma aplicação para um modelo tipo Phillips, que é um modelo de inflação e desemprego, conforme visto no exercício 11, e aqui eu tenho as três equações desse modelo de Phillips para o caso contínuo. Portanto, envolvem derivadas e não diferenças. Aqui eu já estabeleci os valores dos parâmetros. Tá? Então, por exemplo, antes de mais nada, no lugar do parâmetro m, que é a taxa de crescimento da moeda, eu simbolizei pela letra grega μ. Tá? Aparece o μ ali no lugar do m. E outra coisa, na primeira equação, que é exatamente o trade-off, espelhado pela curva de Phillips, com expectativas, estou supondo que α menos t é 1/6, portanto, o primeiro termo ali, o segundo membro, é 1/6. O beta é igual a 3, porque ali aparece menos beta vezes u, portanto fica menos 3 vezes u, porque beta é igual a 3 nesse exemplo. O g é igual a 1, que é o fator de ajuste da inflação, no processo de correção adaptada da inflação, o g é igual a 1, portanto o π ali no último termo, na primeira equação, aparece precedido apenas por 1, tá? Não há um outro fator multiplicativo, então é simplesmente π, tá certo? O j é 3/4, o j que aparece na equação das expectativas adaptativas, antes do p menos π, o j é 3/4, já substituí, e o k é igual a meio, então na equação da variação da taxa de desemprego aparece menos meio, porque seria o menos k, e eu estou dizendo nesse exercício que k é igual a meio. Então, o exercício pede para que se determine o valor da trajetória temporal de π, a expectativa de inflação, e de u, a taxa de desemprego. Bom, pensando no exercício 11 que nós resolvemos na aula passada, a gente viu que a solução particular para a equação diferencial de expectativa de inflação é simplesmente imaginar que a expectativa de inflação, chamado π barra, é igual a μ, que é a taxa de crescimento monetário. Isso nós já vimos em mais de uma videoaula anterior, certo? Ou seja, o equilíbrio dinâmico da expectativa de inflação é a taxa de crescimento da moeda, é o μ, que é o nosso m. m é igual a μ. Da equação 22, visto numa videoaula anterior, a gente tem ali a expressão da curva de Phillips com expectativa, o trade-off, então a inflação, que é o P, é o parâmetro α menos o T, menos beta vezes U, a taxa de desemprego, mais um parâmetro de ajuste da expectativa G vezes a expectativa de inflação π. A gente sabe que no equilíbrio estacionário, a taxa de inflação é igual à taxa esperada de inflação, ambas são estacionárias, portanto eu chamo de P barra e Π barra, isso é igual à taxa de crescimento monetário, é o μ. Tá? E a expressão para o valor estacionário da taxa de desemprego de longo prazo, uma expressão que nós já deduzimos em videoaulas anteriores. Então o nosso U barra é igual a 1 sobre beta, α menos T, menos 1 menos G vezes μ. Tá? Então eu também tenho uma taxa de equilíbrio intertemporal, uma taxa de desemprego de equilíbrio temporal que é estacionária. Tá? Se a gente fizer G igual a 1, ou seja, se houver tempo suficiente para que as expectativas se ajustem, ou seja, no longo prazo, se eu fizer G igual a 1, eu anulo o último termo, porque tem o fator 1 menos G, isso dá 0, então anulo o termo com μ, e o U barra, o equilíbrio temporal da taxa de desemprego, fica simplesmente 1 sobre barra α menos T, substituindo os valores, então nós vimos no slide anterior, dado do problema, que α menos T é igual a 1/6, então fica 1/3, e o beta, nós vimos que o beta é 3, então fica 1/3 vezes 1/6. 3 vezes 6, 18, ali no denominador, 1/18 é o valor da taxa de desemprego do equilíbrio estacionário, o equilíbrio de longo prazo. Agora a função complementar, a solução geral da homogênea associada, que dá exatamente o desvio em relação ao equilíbrio
intertemporal estacionário. Ok? Nós vimos que a equação homogênea associada, né, é a equação diferencial de segunda ordem 25 da videoaula anterior, né, que rege a expectativa de inflação π. Então, a homogênea associada àquela equação, que é uma equação de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem, a homogênea associada é d2π dt ao quadrado, mais beta vezes k, mais j1 menos g, dπ dt, mais j beta kπ igual a zero. A gente está colocando zero no lugar do termo porque nós estamos interessados na homogênea relativa à equação 25, que é a equação diferencial que rege a trajetória da expectativa de inflação. Portanto, substituindo, né, a derivada segunda pela raiz característica ao quadrado, a derivada pela raiz característica r, e a variável π aí simplesmente por 1, então fica r ao quadrado mais, abre colchetes, beta vezes k, mais j1 menos g, fecha colchetes vezes r, mais j beta k igual a zero. Ok? Então vamos substituir agora os dados fornecidos pelo exercício, pela questão. Então fica r ao quadrado mais o beta é 3 meios vezes r. Como g é igual a 1, esse 1 menos g fica zero, então o outro termo dentro do colchetes desaparece. Então vamos pegar simplesmente j, que é 3 meios, vezes beta, que é 3, e o k, que é meio. Então você tem a expressão 3 quartos vezes 3 vezes meio, que dá 9 oitavo. Né? 3 vezes 3, 9, 2 vezes 4, 8, 9 oitavo. Ok? Lembrando que o beta é igual a 3, isso é dado fornecido pelo problema. Então temos aí a equação de segundo grau, r ao quadrado mais 3, 2r mais 9 oitavos. Vamos chamar o primeiro coeficiente ali, esse 3 meios, de A1, o segundo coeficiente, 9 oitavos, a gente chama de A2. Tá? Então as raízes características pela fórmula de Bhaskara, R1 e R2 é meio, que multiplica menos A1, né, que é o primeiro coeficiente, mais ou menos raiz quadrada, aí tem um discriminante que é A1 ao quadrado menos 4A2. Vamos substituir os valores. Então meio fica menos 3 meios, porque A1 é 3 meios, mais ou menos A1 ao quadrado, né, dá 9 quartos, menos 4 vezes A2, né, 4 vezes 9 oitavo, o 8, você divide o 8 por 4, né, então fica 2, então fica 9 oitavos. Tem a raiz quadrada de 9 quartos menos 9 meios, tá certo? Isso dá, você põe o mínimo 4, né? Então fica 9 menos 18 dividido por 4, que dá menos 9 dividido por 4. O menos na raiz vira o número imaginário i, e raiz quadrada de 9 quartos dá 3, né? Raiz quadrada de 9 quartos dá 3 meios, né? Como está pré-multiplicando para o meio, então fica 3 quartos. Tá? Então fica menos 3 quartos, porque o primeiro termo também pré-multiplicou para o meio, então fica menos 3 quartos, mais ou menos 3 quartos vezes i, que é o raiz quadrada de menos 1 que apareceu. Essa é a solução, portanto a solução são complexos conjugados. O h, que é o primeiro termo lá, é menos 3 quartos, e o ni, que é o fator multiplicativo ali, é 3 quartos. Então h é menos 3 quartos, ni é igual a 3 quartos, desse par de complexos conjugados. Conhecemos, portanto, as raízes características e vamos substituir na equação matricial, tá certo? Que é a equação associada à homogênea da equação 48, tá certo? Que nós vimos na videoaula anterior, que é essa equação matricial, R mais J, 1 menos G, segunda entrada, J vezes beta, primeira coluna, segunda linha, menos K vezes G, segunda coluna, segunda linha, R mais K vezes beta, vezes M sobre N. M e N são os fatores que pré-multiplicam a solução da homogênea, né? Na forma E elevado a RT, e da forma N elevado a RT. Então tem que ser onde o primeiro R é a primeira raiz característica, o segundo R é a segunda raiz característica, então é uma combinação linear dele, como você sabe. Né? Então aí tem o M e o N associado a essa solução, né, da homogênea. Agora vamos substituir os valores do problema. Né? G é igual a 1, ali fica só a primeira entrada só R, J vezes beta 9 quartos, menos K vezes G menos meio, e aqui fica R mais K vezes beta é 3 meios pelos dados do problema, então essa equação vezes M sobre N é igual ao vetor nulo, porque se trata da homogênea associada, e aí a gente vai calcular isso para cada uma das raízes. Então se eu pego a raiz característica R1, eu tenho um par de M e N que eu vou chamar de M1 e M2. Para a raiz característica R2, eu tenho um outro par que eu chamo de M2 e N2. Vamos analisar para cada uma dessas raízes. A primeira raiz é menos 3 quartos mais 3 quartos de I. Eu ponho menos 3 quartos em evidência, então isso está pré-multiplicando 1 menos I.
A segunda raiz é menos 3 quartos menos 3 quartos do i. Eu ponho menos 3 quartos em evidência, então ele está pré-multiplicando 1 mais i. Tá? Então, para cada raiz dessa, eu tenho um conjunto particular do correspondente mi e ni. Ok? Então, para a primeira raiz, substituir lá no lugar o valor de r. Você põe menos 3 quartos, 1 menos i, 9 quartos, menos meio. E aí fica r mais 3 meios, né? Menos 3 quartos, 1 menos i, mais 3 meios, que dá esse 3 quartos, 1 mais i. Vocês podem facilmente obter esse resultado. Então, multiplica o vetor m1 e n1, isso tem que ser igual a zero. Tá? Vamos agora pegar a segunda raiz característica, menos 3 quartos, 1 mais i. Tá? Ela ali, 9 quartos, mantém a entrada, menos meio, e a última entrada seria essa raiz mais 3 meios, que dá 3 quartos de 1 menos i. Agora, vezes o par associado à segunda raiz, que é o par m2 e n2, é igual a zero. Tá? Então, essas duas matrizes que pré-multiplicam o vetor mi e ni, elas devem ser singulares, né? Porque senão você se teria apenas a solução trivial, o que faz mi e ni igual a zero, então você elimina a função complementar, que não é a solução que nos interessa. Isso seria a hipótese de já começar no equilíbrio estacionário. A gente imagina que existe uma perturbação, que pode ser amortecida ou não, mas que pode caminhar ou explodir em relação ao equilíbrio estacionário. A gente precisa examinar a função complementar no caso mais geral. Então a gente faz essa primeira matriz, a matriz pré-multiplicadora T determinante igual a zero, tá certo? Isso nos permite estabelecer uma relação entre mi e ni, tá? Na busca de soluções não triviais. Então, a gente trabalha primeiro para a raiz característica R1, depois para a raiz característica R2. Então, dada a raiz R1, menos 3 quartos, 1 menos i, tá? Substitui na equação matricial, na condição de determinante igual a zero, então isso fica menos 3 quartos, 1 menos i, vezes m1, mais 9 quartos n1 igual a zero, tá? Porque eu zerei o determinante. Multiplicar tudo isso por menos 4, fica 3, 1 menos i vezes m1 é igual a 9 n1. Depois dividir tudo isso por 9, né? Então fica 1 terço de 1 menos i m1, 9 por 9 dá 1, é igual a simplesmente n1. Agora a gente pega a segunda raiz característica, R2 é igual a menos 3 quartos de 1 mais i. Então o determinante associado a essa segunda raiz característica, igualando esse determinante a zero, eu chego na equação menos 3 quartos de 1 mais i, m2, mais 9 quartos de n2 igual a zero. Tá? Isolando o n2 no segundo membro, multiplicando tudo por 4, por menos 4, para eliminar o 4 no denominador. Tá? Depois, divide tudo por 9, né? Então ali fica 1 terço de 1 mais i m2, depois lá era 9, né? Dividiu por 9, fica simplesmente 1, então é 1 vezes n2. Então tem essa segunda equação que relaciona dois pares de mi e ni, então é 1 terço de 1 mais i m2 é igual a n2. Tá? E agora vamos descrever as funções complementares, né? Associadas às duas variáveis em questão, que é o π e o u, né? Que é a taxa esperada de inflação e a taxa de desemprego. O C, o subíndice C, que diz respeito à função complementar. Né? É simplesmente a combinação, né? M1 E elevado a R1T mais M2 E elevado a R2T para o π, e para o U eu uso o N. Né? Então é N1 E elevado a R1T mais N2 E elevado a R2T. R1 e R2 são as duas raízes características. Tá? Eu estou supondo que o par de raízes características é o mesmo para o π e para o U. Né? A gente já vinha trabalhando com essa hipótese. Tá? Só que nesse caso, realmente é um par de raízes características, mas não é um par real, é um par de raízes complexas conjugadas. Né? Então, sendo assim, eu vou trabalhar com complexo conjugado, eu já coloco o termo E elevado a HT em evidência, né? Tá certo? Porque o RI ali tem um termo em H e um termo em I. Né? Então, o termo em H eu já pus em evidência, fica E elevado a HT, e deixo só o termo em Ni vezes I, né, que é um termo imaginário, né? Então fica E elevado a Ni IT. Isso associado ao M1, associado ao M2, eu ponho o sinal negativo ali no expoente, porque são dois complexos conjugados, né? O segundo termo do complexo difere no sinal, simplesmente no sinal. E para a variável U, eu uso os N's, os NIs. Né? Então, N1 E elevado a NiT mais N2 E elevado a menos NiT. Isso em termos de H e Ni, e depois a gente pode usar as relações trigonométricas amplamente apresentadas nesse curso para escrever isso em termos de uma fórmula trigonométrica. Então, eu mantenho E elevado a HT, e na primeira linha eu escrevo M1 mais M2, cosseno de NiT,
mais M1 menos M2 e seno de Nit. Tá? A gente viu bastante essa fórmula. Tá? Na segunda linha, pela fórmula conhecida, dá N1 mais N2 cosseno de Nit, mais N1 menos N2 e seno de Nit. Então a diferença aqui na primeira linha é para os MIs, e na segunda os respectivos NIs. Tá? E essa fórmula é bastante conhecida. Então aí eu tenho a solução da função complementar, tá? Em termos de M1 e M2. Mas note que M1, M2, N1 e N2. Mas note que nós não estamos ainda em termos das constantes arbitrárias do problema associadas às condições iniciais. É o que a gente vai falar em seguida. Então, vamos simplificar a expressão rebatizando as constantes com novas constantes. Tá? Eu vou chamar o M1 mais M2, tá? Que aparece pré-multiplicando o termo em cosseno na primeira linha, vou chamar isso de A5. Tá? E esse M1 menos M2 vezes I, que aparece pré-multiplicando o termo em seno de Nit, tá? Na primeira linha, vou chamar de A6. Então, A6, por definição, é M1 menos M2I. Tá? Portanto, vamos somar agora N1 mais N2, usando as duas expressões. Tá? Okay? Que temos a expressão que relaciona M1 e N1, a expressão que relaciona M2 e N2. Tá? Então, a gente faz agora N1 mais N2. Então, fica N1, 1/3 de 1 menos I M1, nós já vimos, né? Mais N2 é 1/3 de 1 mais I M2. Tá? Aí eu continuo desenvolvendo essa expressão, eu ponho 1/3 em evidência, o resto vai tudo entre colchetes. Tá? Depois os termos que não envolvem o I, tá? Então tem um M1 aqui, depois tem um M2, fica M1 mais M2, e os termos que envolvem o I. O primeiro, veja, é menos I vezes M1, tá? Então eu estou colocando o sinal menos em evidência, e o outro é menos I vezes M2, mas eu também pus o sinal em evidência, o menos está fora do parênteses, então fica menos M1 mais M2I. Tá? Tudo isso multiplica por I. Então agora eu vou distribuir esse I. Tá? Então fica M1, olha só em colchetes, dentro dos colchetes. M1 vezes I, menos M2 vezes I, eu distribuo I. Tá? Depois o segundo I é I com I, que dá I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Mas como tem o menos na frente, fica mais 1. Então simplesmente aí aparece um sinal positivo. Né? E aí fica M1 mais M2. Tá? Só essa expressão. Depois, agora sim, eu coloco I em evidência, então fica 1/3 dentro do colchetes M1 menos M2 vezes I, mais M1 mais M2. Tá? M1 menos M2 vezes I é o nosso A6, então 1/3 vezes A6, e M1 mais M2 é o A5 mais A5. Tá? Então, vamos escrever a solução da homogênea já vista, agora em termos das constantes arbitrárias. O H, a gente já sabe, né, que é menos 3/4, então fica E elevado a menos 3/4 T. Tá? E aqui, no lugar de M1 mais M2, eu ponho A5, A5 cosseno de H, né, cosseno de 3/4 vezes T, mais o M1 menos M2 vezes I é o A6, né, seno de 3/4 de T, que é o H 3/4. E a expressão abaixo seria N1 mais N2, né, que multiplica cosseno de T, e a gente viu que o N1, né, mais N2 é simplesmente 1/3 de A5 menos A6, está ali, cosseno do H 3/4, né, cosseno de 3/4 de T. Mais 1/3, mais o quê? N1 menos N2. Né? E a gente sabe que N1 menos N2 vezes I. E a gente viu que N1 menos N2 vezes I é 1/3 de A6 mais A5. Então fica 1/3 ou A6 mais A5, ou A5 mais A6, seno de HT, seno de 3/4 de T. Então essa é a solução com as constantes arbitrárias do problema, associada à função complementar, é um desvio e a solução geral da homogênea. E mais aquele equilíbrio estacionário das duas variáveis π e u que nós já tínhamos visto anteriormente. Tá? Então, para a trajetória de π e u, a gente combina as soluções particulares, né, que são os equilíbrios estacionários, com as respectivas funções complementares que nós vimos na equação matricial anterior. Tá? Obviamente, são as mesmas trajetórias para π, expectativa de inflação, e u, que a gente obteve do outro modelo de curva de Phillips, em que a gente não envolveu o sistema de equações simultâneas, não envolveu o cálculo matricial. Tá? A gente calculou isoladamente a trajetória de π e a trajetória de u. Né? E aqui a gente vai obter, por esse método de sistema de equações, o mesmo resultado. Muito bem.
Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos retomar o modelo de Phillips, né, o modelo de inflação e desemprego, mas agora no caso discreto. Então eu não tenho mais equações diferenciais, eu tenho equações a diferenças. Tá? Então eu vou adaptar o modelo contínuo, tá certo? Para um modelo de tempo discreto, né, em que as derivadas são substituídas por diferenças. Né, e nós vamos ter que trabalhar com subíndices. Né? Então o modelo em tempo discreto é a equação, é o sistema de equações 49, tá? Que equivale ao sistema de equações 48 visto na videoaula anterior. Tá? Então fica, então a primeira equação, que para o caso discreto é o trade-off inflação e desemprego, tá? Então fica PT igual a alfa menos T menos beta UT mais G π de T. A segunda equação são as expectativas adaptativas, no caso discreto, π, expectativas de inflação, né? π de T mais 1 menos π de T é J, PT menos π de T, o J está entre 1 e 0, 0 menor que J, menor ou igual a 1, pode ser 1 também. E a equação para a taxa de desemprego, U de T mais 1 menos U de T é igual a menos K, a taxa de crescimento da moeda é o Mi, né? Mi menos P de T mais 1. Então tem essas três equações de Phillips, do modelo de Phillips para o caso discreto. Iremos começar eliminando a variável π, tá? A variável P, perdão, do nosso modelo, tá? De forma que a segunda equação ela pode ser escrita assim, né? π de T mais 1 menos π de T é igual a J. Então, no lugar de PT, eu coloco alfa menos T menos beta U de T mais G de π de T, está tudo ali, né? Menos π de T, está escrito lá menos π de T. Tá? E agora eu vou colocar o π de T mais 1 isolado, que é o primeiro termo. O segundo termo vai entrar tudo que está em π de T, então tem um primeiro sinal aqui, menos, né? Que está em evidência, inclusive, né? Depois, no outro membro, aparece esse JG de π, tá? Que é esse JG de π que aparece aqui dentro dos parênteses, do último termo, né? E tem um termo, esse termo aqui isolado, esse menos π de T, é esse, como está pré-multiplicando por J ali no segundo membro, esse termo menos J que aparece no meio aqui dessa expressão dentro dos parênteses. Então, tudo isso em relação ao π de T. E depois tem em relação ao U de T, né, esse J menos beta U de T, passo para o outro membro, fica mais J beta U de T, e sobra no segundo membro simplesmente J alfa menos T. Tá? Então tem uma equação que relaciona apenas a variável π e a variável U, não tem a variável P, a gente eliminou. A última equação, U de T mais 1 menos U de T é menos K, né, e aí aparece Mi menos P de T mais 1. E no lugar de P de T mais 1, eu escrevo novamente a relação de Phillips, então fica menos alfa, né? Menos com menos dá mais, fica mais T, né? Mais beta U de T mais 1, né? Menos G π de T mais 1. Tá? É quando você substitui a relação de Phillips na equação que envolve as taxas de desemprego. E agora vamos colocar aqui, primeiramente, o termo em π de T mais 1, está pré-multiplicando por menos KG, que esse menos K distribuiu, né? O segundo termo é o que está em U de T mais 1. Não tem nenhum termo em π de T. Né? Então vamos já para outra variável U, da ordem mais alta. U de T mais 1. U de T mais 1 aparece sozinho, né? Que é esse terceiro termo aqui que eu coloquei. E aparece também lá, pré-multiplicando por K vezes beta. Né? Como eu mudo o sinal, então é menos K vezes beta, vira K vezes beta, U de T mais 1. Tá? E finalmente aparece um menos U de T que estava no primeiro membro, fica no primeiro membro, então mantém o sinal, certo? E aqui o restante, né, vai tudo para o segundo membro, que é K vezes alfa, tá? Eu já fiz o menos com menos aqui para dar positivo, tá? Ok? Menos K, né, com menos alfa, tá? Depois o T, tá? E depois o menos K vezes U, eu pus aqui em evidência o K também, fica só o sinal menos. Em relação a T, tá? Em relação a T, ele está aqui, tá certo? E aí eu mantenho essa expressão em T. Tá? Então eu tenho duas equações na variáveis dependentes π e U, que podem ser sintetizadas na equação matricial 50. E aqui vamos sintetizar as duas equações. Né? Então olha só, a primeira equação, em π de T mais 1 aparece o 1, tá lá. Tá certo?
Em U de t mais 1 não aparece nada, é o zero da primeira linha da matriz. Aí vamos para a segunda equação. O que ela tem em termos de π de t mais 1? A segunda equação. Tem esse menos k vezes g, então aparece ali. O que ela tem em termos de U de t mais 1? Bom, tem esse k vezes beta, né? E tem esse isolado aqui U de t mais 1, então é 1 mais beta vezes k. Tá? Isso em termos de π de t mais 1, U de t mais 1, que é o vetor que está após multiplicando. Depois vamos ver o que está em π de t e em U de t. Né? Então, na primeira equação, né, o que aparece em termos de π de t é toda essa expressão aqui, né? O menos 1 menos g mais j vezes g. Tá? O que aparece em termos de U de t é o j vezes beta. Na segunda equação, o que aparece em termos de π de t? Vamos olhar ali na equação, não tem nada, né? Certo? Então é zero. O que aparece em termos de U de t? A gente olhou aqui, tá certo? Em termos de U de t é esse menos 1. Então é menos 1. Tá? E aqui, no segundo membro, aparecem os termos das duas equações. O termo da primeira equação é j alfa menos t, e o termo da segunda equação é k alfa menos t menos mi. Para simplificar a equação matricial, a primeira matriz, né, que é essa primeira matriz que multiplica o vetor π de t mais 1, U de t mais 1, ou seja, essa matriz 1, 0, menos k vezes g, 1 mais beta k, eu chamo de j. A matriz que multiplica o vetor π de t, U de t, esse menos 1 menos j mais jg, j vezes beta, 0 e 1 menos 1, essa matriz eu chamo de k. Tá? E a matriz, o vetor associado aos coeficientes, ao termo, perdão, eu chamo agora de D. Então, D é o vetor J alfa menos T na primeira entrada, que é o termo da primeira equação. E na segunda entrada, K alfa menos T menos Mi, que é o termo da segunda equação. Vamos ver as soluções? Ok, primeiro temos equilíbrio intertemporal, estacionário, tá? Para as duas variáveis do modelo, né? Que a gente sabe que a expectativa de inflação, tá? É estacionária, ou seja, π de t igual a π de t mais 1, é um t barra estacionário, e a taxa de desemprego do equilíbrio intertemporal também é estacionária, então U de t é igual a U de t mais 1, que é o equilíbrio da taxa de desemprego estacionária, que é o barra, certo? Ok? Então é a solução estacionária do modelo de Phillips para o caso discreto, que é análogo ao caso contínuo. Então a gente pode dizer que o π barra é igual a μ, que é a taxa de crescimento monetário, e o barra a gente usa a mesma expressão, 1 sobre beta, alfa menos t, menos 1 menos g vezes mi, vista anteriormente para o caso contínuo, que também é válida no caso discreto. Agora vamos ver a função complementar, vamos ver o desvio associado à solução geral da homogênea. Então vamos escrever em termos daquela notação simplificada, né? Então a nossa equação, a homogênea associada é beta vezes j mais k, então eu pus o m sobre n em evidência, tá? Então no segundo membro tem a homogênea, que é o vetor nulo, entrada 0, 0 na primeira entrada e 0 na segunda entrada. Então você faz beta vezes j mais k, né? Observando que a matriz J é aquela vista no slide anterior. Tá? Ok? J é 1, 0, menos K vezes G, 1 mais beta K, tá certo? Então a gente faz beta vezes J, e o K é aquela matriz menos 1, menos J, mais J vezes G, beta vezes J vezes beta, 0, menos 1, visto no slide anterior. Tá? A gente substitui, soma B vezes J, né? Multiplica a matriz JB por B, que é multiplicar todas as entradas por B, soma a matriz BJ com a matriz K e obtém essa matriz aí. Primeira entrada, B menos 1 menos J mais J vezes G. Segunda entrada, J vezes beta. E ali na segunda linha, primeira entrada, menos B, K vezes G. Segunda entrada, B, 1 mais beta K menos 1, vezes M sobre N igual a 0. Tá? E vamos novamente buscar soluções não triviais para não anular o M e o N. Tá? Então a gente põe que a matriz é singular, que o determinante é nulo, e aí vamos ver a equação característica que sai da condição que o determinante de beta J mais K é nulo. Tá? Ok? Então olha a matriz ali, tá? Associada, para calcular o determinante você multiplica os elementos na diagonal principal e depois menos o produto na diagonal secundária. Vamos distribuir? Então B vezes esse B, 1 mais beta K, então fica 1 mais beta K, B ao quadrado.
Depois o b vezes menos 1, dá o menos b. Depois esse menos 1 mais j mais jg está ali, que multiplica 1 mais beta-k e tem um b. O b eu coloquei por último ali, nesse termo. Depois simplesmente esse cara com menos 1 é ele com o sinal contrário, portanto é mais 1 menos g mais jg, tá certo? E depois, olha, na diagonal secundária, eu vou multiplicar b, k, g, j beta, tem um sinal menos, eu tiro o sinal menos, então fica b, k, g, j beta. Tá? Então aqui eu reescrevo o termo em b ao quadrado, 1 mais beta k, b ao quadrado, ponho o b em evidência aqui na equação, então dá menos toda essa expressão que está aqui em colchetes, 1 mais g vezes j, mais 1 menos j, vezes 1 mais beta k, fecha parênteses, tá certo? Fecha colchetes, tudo isso está pós-multiplicando por pb, que eu pus bem em evidência, tá certo? Mais o outro termo lá independente, né, que é 1 menos g mais jg igual a zero. Tá? Ok? Então, dividindo tudo por 1 mais beta-k, finalmente a equação característica é beta ao quadrado, menos essa expressão aqui, toda essa expressão aqui entre colchetes, dividido por 1 mais beta-k, vezes b, e mais um 1 menos g mais g vezes j, dividido por 1 mais beta-k, é igual a zero. Tá? E essa equação característica a gente já viu numa videoaula anterior. Tá? Portanto, é o mesmo resultado visto anteriormente para o caso de tempo contínuo. Né? Então, as trajetórias do equilíbrio do desvio, né, da função complementar, acaba sendo a mesma do caso contínuo, porque a equação característica é a mesma, certo? Então, eu tenho as mesmas trajetórias de expectativa de inflação e taxa de desemprego, mas agora devemos interpretar essas trajetórias em termos de variáveis discretas, em termos de tempo discreto. Tá? E como nós vimos no caso contínuo, você tem 3 casos que dependem do tipo de raiz característica, se ela é real, distinta, real, repetida, ou se é raiz característica complexa, que são os complexos conjugados. Ok? Então, depois que se obtém as raízes características, né, aí se substitui na equação original, né, na equação matricial aqui, né, conhecendo agora o valor da raiz característica B, que sai daquela equação quadrática em B, substitui aqui e aí obtém uma relação entre MI e NI, tá, ligando as soluções de U às soluções de π, tá, como a gente fez para o caso contínuo. Tá. E a equação para a solução completa da trajetória de U, taxa de desemprego, e π, expectativa de inflação, obtém-se combinando, como sempre a gente faz, as soluções particulares com as funções complementares. Tá bom? Então, nessa aula a gente vai ficar por aqui. Eu vou agora indicar a questão que eu quero que vocês encaminhem. É a questão da página 590 do livro do Chiang, o bloco de exercício 19.4. Vocês encaminhem, por gentileza, a questão 3 desse bloco 19.4. Ok? Bom trabalho. O tema de hoje são os diagramas de fase para o caso de modelos com 2 variáveis. Nós vimos em muitas aulas atrás, tá, como se constrói diagramas de fase quando se tem apenas uma variável dependente. Por exemplo, a representação gráfica da derivada dy dt igual a f de y. Então, neste caso, que nós já vimos, a única variável dependente era a variável y. Veja que, neste caso, como agora, a variável t não aparece como argumento da função f. Ou seja, estamos trabalhando com uma classe mais restrita de equação diferencial autônoma. Tá? Nós já vimos o gráfico, que é o diagrama de fase, correspondente à função de uma variável dependente apenas. Isso já foi visto. E naquela ocasião, nós trabalhamos com 3 tipos de linhas de fase. Ok? As linhas de fase podem cruzar o eixo real de y. Tá? Quando a linha de fase cruza o eixo abscissa, que representa os valores da variável dependente y, nós temos dy dt igual a zero. Exatamente porque o outro eixo, né, o eixo da ordenada, nós temos a derivada. Então, nós vimos que era o gráfico de y contra dy dt. E aqui está o gráfico, no caso 41, que reproduz o gráfico que nós vimos muitas videoaulas atrás. Tá?
Trata-se do plano que tem, como vocês estão vendo, no eixo horizontal a variável dependente, a única variável dependente y, e no eixo vertical a derivada de y em relação a t. Tem aqui as linhas de fase A, B e C. A característica da linha de fase A, ela é monotônica crescente, a linha B é monotônica decrescente e a linha C, ela é circular, é uma curva fechada, nesse caso circular, tá? Aproximadamente circular, né? Um pouco oval aí no desenho, né? Então, no caso da linha de fase A, então vocês estão vendo que o ponto YA, que é onde a curva cruza o eixo da abscissa, ok? Na situação de dy dt igual a zero, que corresponde ao ponto de equilíbrio instável. Ou seja, qualquer ponto à direita tende a se afastar cada vez mais do equilíbrio, qualquer ponto à esquerda tende a se afastar cada vez mais. A direita se afastando à direita, cada vez mais à direita, e a esquerda se afastando da esquerda, cada vez mais à esquerda. Portanto, YA é um ponto de equilíbrio instável. Então, as curvas monotônicas crescentes estão associadas a equilíbrio instável, né? O caso B, a linha de fase B, é monotônica decrescente. Como nós vimos, ela está associada ao equilíbrio estável, que é exatamente o ponto YB. À direita, a convergência, ou seja, ele retorna ao ponto, em qualquer ponto inicial à direita. Então, à direita há movimentos à esquerda na direção do equilíbrio, e à esquerda há movimentos à direita na direção do equilíbrio, ele retorna ao ponto de equilíbrio, né? Porque os pontos à esquerda correspondem à região onde dy dt é positivo, portanto o y está crescendo, então ele tem que crescer, portanto retornar a yb. À direita é a região onde dy dt é negativo, portanto ele deve decrescer, né? Ele sempre decresce abaixo, no quarto quadrante, e ele cresce no primeiro quadrante. Nesse caso, os dois movimentos garantem um equilíbrio estável, e no caso da linha de fase A, o caso anterior, o equilíbrio era instável, pela mesma lógica. E vamos ao caso C. O caso C, você tem dois pontos, tá, em que a derivada se anula, que é o ponto YC e o ponto YC' mais à direita. Então a curva é circular, a direita tende acima, né, ou seja, no primeiro quadrante ele tende a crescer, no quarto quadrante tende a decrescer, o que caracteriza esse movimento horário, tá? E o que representa o ponto YC e o ponto YC'? Representa uma situação análoga a um pêndulo, sabe? Um pêndulo está se movendo em torno de uma posição de equilíbrio, a posição mais baixa, e aí quando ele atinge a altura máxima, a velocidade lá em cima, ele se anula, mas ele se anula só por um instante, né? Ele não fica parado, né? Então, a velocidade se anula porque há uma inversão no sentido do movimento, né? Que é o que acontece em YC e YC'. São dois pontos de mudança de sentido de movimento, não é um ponto de repouso, tá bom? Então tem outra, embora também desses dois pontos, YC e YC', dy dt seja igual a zero, ok? Muito bem, agora veremos diagramas de fase para sistema de equações diferenciais. Portanto, nós vamos ter mais de uma variável dependente, né? Quando você tem sistemas, você tem mais de uma variável dependente, como nós vimos nas videoaulas anteriores, tá? Esse sistema pode ser linear ou não linear, porque como a nossa representação é puramente gráfica, a gente não precisa fazer uma restrição de que os sistemas sejam lineares, tá? Então vamos supor, por simplicidade, inicialmente, duas equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então eu tenho a equação diferencial, caso de tempo contínuo, né? Portanto diferencial. Y' é igual a f de x e de y. Y' é igual a g de x e de y. Tá? Então vocês estão vendo que a variável x, tá, ela depende de y, a derivada da variável x depende de x e de y. A derivada da variável y depende também de x e de y. Eu tenho duas variáveis dependentes, né, e o comportamento das derivadas ao longo do tempo depende de uma relação que envolve as duas variáveis dependentes em questão. Tá? X e y são variáveis dependentes. Tá? A variável independente seria o tempo, que não aparece explicitamente porque o sistema é autônomo. Ok? Então, também nesse caso, a variável independente t não entra como argumento. Tá?
reforçando, o sistema é autônomo, então t não entra como argumento. Os argumentos são as variáveis dependentes x e y. Muito bem. Busca-se obter o espaço de fase. Vamos ver como é que se obtém o espaço de fase nesse caso. Com base nesse espaço, vamos avaliar qualitativamente a direção do movimento das variáveis dependentes com as mudanças em t. Nesse espaço de fase, vamos identificar as chamadas linhas de demarcação. Tá? O que é uma linha de demarcação? É uma linha associada à condição em que a derivada da variável dependente se anula. Então, como tem duas variáveis dependentes, tem duas linhas de demarcação. A primeira é dx dt igual a zero, a segunda é dy dt igual a zero. Então, são vários pontos, tá, que compõem uma linha, tá, e para todos esses pontos, a derivada da correspondente variável dependente se anula. Então, tem a linha em que dy dt igual a zero e a linha em que dx dt igual a zero. Certo? Ok? Então, essas linhas, elas delimitam regiões no espaço de fase. Tá? Cada região tem essa característica, né? A região em que dx dt é maior que zero e a região em que dy dt é menor que zero. Tá? Ou, se eu pensar na variável dependente y, a região em que dy dt maior que zero e a região em que dy dt é menor que zero. E ao longo, né, da linha de demarcação, a respectiva derivada se anula. Tá? Então, essas regiões são delimitadas por essas condições, o fato de estar à direita ou à esquerda da respectiva linha, e também são delimitadas pela reta real para cada variável x e y. Veja que, no caso anterior, a gente tinha uma variável dependente só, né? E tinha y, né? E tinha um eixo para derivada de y. Né? Agora, esse eixo vertical da derivada não é mais necessário. Tá? Porque a ênfase é identificar as regiões em que dy dt é igual a zero, dy dt é maior que zero e menor que zero. E o mesmo para x, dx dt igual a zero, maior que zero ou menor que zero. Tá? E nós vamos assinalar essas regiões com os sinais respectivos, positivo e negativo. Então, se for maior que zero, vai estar com sinal positivo. Se for menor que zero, com sinal negativo. E nós vamos colocar nos nossos diagramas, nos eixos, né, dos nossos gráficos, simplesmente as variáveis dependentes. No caso, a variável dependente x e y. A gente pode representar x no eixo da abscissa e y no eixo da ordenada. Então, a gente não vai estar mais representando as derivadas num dos eixos. Tá? É claro que a representação bidimensional só é possível com duas variáveis dependentes. Se eu tiver três variáveis dependentes, eu teria uma representação tridimensional e eu não teria uma representação, a possibilidade de uma representação geométrica no caso de mais de três variáveis dependentes. Então, não haverá mais, nesse caso, tá, um eixo que representa as derivadas. Então, o eixo representa as variáveis dependentes. Tá? Então, nós temos um sistema com apenas duas variáveis dependentes, tá? E, portanto, podemos representar a dinâmica dessas duas variáveis, tá certo? A dinâmica simultânea dessas duas variáveis num espaço bidimensional. Então, sejam as equações diferenciais, novamente. x' de t igual a f de xy. Y' de t igual a g de xy. Vamos ver como são as curvas de demarcação. Como vimos, essas curvas são os gráficos dessas equações nas condições em que elas se anulam, ou seja, as derivadas se anulam, como nós dissemos anteriormente. É assim que se encontra as curvas de demarcação. Tá? Então, como as derivadas se anulam, tem a situação em que f de x e y é igual a zero, porque x' de t é igual a zero, e a situação em que g de x e y é igual a zero, porque y' de t é igual a zero. Tá? Então, nós vamos ter uma curva que representa a condição x' de t igual a zero e outra curva que representa a condição em que y' de t é igual a zero. Vamos ver alguns aspectos, algumas características dessas curvas. Para tanto, façamos uso da regra da função implícita. Tá?
Porque pelo teorema da função implícita, a gente sabe, né? Qual é a inclinação da curva x' de t igual a zero. Então a gente aplica a regra da função implícita. Então, dy dx, na condição em que x' é igual a zero, vocês viram isso no curso de cálculo, é igual a menos del f, del x, del f, del y. Eu estou usando o del porque se trata do signo de derivada parcial, né? Porque a função f depende de duas variáveis dependentes x e y. Tá? Ou, se quiser, é igual a menos f de x, subíndice x, e f, subíndice y, que são os indicadores das derivadas parciais. Tá? Então, a gente supõe que os sinais de f de x e f subíndice y são conhecidas. Obviamente que o fy, subíndice y, a derivada parcial, tem que ser diferente de zero, porque não se pode dividir por zero, certo? E, analogamente, a inclinação da curva, né, da curva de demarcação y' de t igual a zero, é obtida, né, pela expressão dy dx, na condição que y' igual a zero, que é igual a menos del g del x, del g del y, que é igual, del porque são derivadas parciais, né, porque o g também depende de x e de y, que é igual a menos g de x e g subíndice y, que são os indicadores de derivadas parciais, e nesse caso, naturalmente, g de y, a derivada parcial em relação a y, que aparece aí no denominador, tem que ser diferente de zero, porque não se pode dividir por zero. Agora vamos a um exemplo concreto. Então, sejam as desigualdades. Um exemplo concreto. Vamos supor que fx menor que zero, derivada parcial em relação a x, né? Fy maior que zero, g de x maior que zero e g de y menor que zero. Isso é só um exemplo. Tá? Bom, as derivadas das funções, né, têm sinais contrários. Né? Então, em relação à variável dependente x, para a função f, a derivada parcial de x é negativa, para a função g, a derivada parcial em relação a x é positiva. Tá certo? Para a variável independente y é o contrário. E também são contrárias entre as duas funções. Ou seja, f de y é positivo e g de y é negativo. Né? Então, as derivadas das funções têm sinais contrários das duas variáveis e sinais contrários em relação a g e f. Okay? Então, nesse caso, a condição em que x', né, a curva de demarcação x' de t igual a zero e y' de t igual a zero, ambas têm inclinações positivas. Tá? Porque as duas respectivas derivadas parciais, tá, têm sinais contrários. Como ela é precedida por sinal menos, né, nós vimos isso anteriormente, esse sinal menos ele sai da regra da função implícita. Então, como tem o sinal menos na frente, então, tem sinais contrários, então ambas, essa relação, né, menos fx, fy, tá certo? Fica positivo. Tá? Então, ambas têm inclinação positiva. Tá? Então, essa hipótese nos garante que essas duas curvas elas são monotônicas crescentes, essas duas curvas de demarcação. Outra hipótese que nós vamos trabalhar é que menos f de x sobre f de y é maior que menos g de x sobre g de y. Ou seja, nós estamos supondo que a curva de demarcação x' igual a zero é mais inclinada do que a curva y' igual a zero. Tá? Então, quando a gente desenhar isso no gráfico, né, do diagrama de fase, então a curva x' igual a zero tem que ser mais inclinada que a curva y' é igual a zero. É o que nós faremos no próximo gráfico, tá? Que mostrará linhas de demarcação, tá? E ao longo dessas linhas de demarcação, acima e abaixo dessas respectivas linhas, nós vamos fazer a indicação dos sinais, tá? E depois de ter as linhas de demarcação e a indicação de sinais, nós vamos fazer os vetores, né, nas direções x e y, em cada uma das regiões. Aí, no caso, como são duas curvas que se cruzam, elas vão definir 4 regiões. Né? Nós vamos ver os vetores nas direções de x e y, vetores que condicionam a trajetória das variáveis, e depois, pensando na resultante desses vetores, nós vamos traçar a trajetória das variáveis, tá certo? X e y, em cada uma dessas regiões, tá? Dessas 4 regiões identificadas de 1 a 4. Aqui está, o gráfico 42.
as linhas de demarcação, x' igual a zero, y' igual a zero, e a trajetória das variáveis dependentes x e y. Então vocês estão vendo, o ponto onde essas duas curvas se encontram é o ponto de equilíbrio, né, em que tanto x' como y' são ambas nulas, tá certo? É no ponto E. E aqui tem as regiões, né? 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário. A região 1 é aquela região superior, né, entre x' e y'. A região 2 é a região a noroeste, a região 3 é a região a sudoeste, a região 4, vamos dizer assim, é a região sul. Tá? E aqui, vamos pegar a curva, a linha de demarcação x' igual a zero. Né? Então, à direita, eu vou escrever o sinal negativo, tá? E à esquerda eu vou pôr o sinal positivo. Tá? Então, veja que ela está lá em cima, né? Mais e menos, e lá embaixo tem acima da linha mais, ali parece a esquerda mais, a direita menos, porque a linha está quase vertical ali em cima. Né? Então, como lá embaixo a curva é mais próxima da horizontal, então a gente pode colocar o mais como se fosse acima, né? E o menos abaixo. Tá? Isso para a curva x' igual a zero. Tá certo? Então, veja, no caso da linha de fase y' igual a zero, está acontecendo assim, acima dessa curva, ou à esquerda, ela é negativa, tá? E abaixo dessa curva, ela é positiva. Tá? O que significa, né? Significa o seguinte, que se a derivada é igual a zero aí, tá certo? Acima dela, tá? A variável y será menor, e abaixo dela, a variável y será maior. Ok? Olha só, o ponto E indica um equilíbrio intertemporal do sistema na condição em que x' e y' é igual a zero. Ok? Olha a hipótese que nós estamos trabalhando, né? Lembra que nesse exemplo, o f de x era menor que zero por hipótese. Né? Ou seja, a derivada de x' em relação a x, né? É isso aqui é o f de x. Né? Então, a derivada de x', a derivada parcial, porque x' depende de x e de y. Então, a derivada parcial del x', del x, que é o f de x, é menor ou igual a zero por hipótese desse exemplo. Tá? O que significa, então, que à esquerda de x' igual a zero, temos que x' de t é maior que zero. Tá? Pois, com a diminuição de x, o x' de t partindo de zero deve crescer, o que no gráfico é indicado com sinal positivo. Tá certo? Então, à esquerda, ou seja, com a diminuição de x, o x deve crescer. O x' deve crescer. Então, eu ponho um sinal positivo. Porque na linha de demarcação, o x' é igual a zero, mas à esquerda da linha de demarcação, o x' ele fica maior que zero, por isso tem um sinal positivo. Olha só, à direita de x' igual a zero, o x' de t é menor que zero. Né? Por quê? Porque com o aumento de x', x' de t partindo de zero deve decrescer, dado o sinal de f de x menor que zero. Né? Então, no gráfico, portanto, se eu tiver à direita da linha de demarcação x' igual a zero, eu vou indicar com o sinal menos, porque aí o x', que era zero na curva, ali ele fica menor que zero, à direita da curva. Então, eu ponho um sinal menos. Então, é por isso que no gráfico anterior, o que estava à esquerda, digamos assim, da curva x' igual a zero, levava o sinal positivo, e o que estava à direita, o sinal negativo. Essa era uma hipótese do meu problema, tá certo? Do exercício em questão. Vamos ver agora o caso da curva y' igual a zero. Então, a gente trabalhou nesse exercício com a hipótese de que GY, ou seja, a derivada parcial de y' em relação a x, perdão, o gx, né? Derivada parcial de y' em relação a x é positivo, por hipótese. Né? Então, significa que à esquerda de y' de t igual a zero, temos que y' de t é menor que zero. Porque, né? Tá certo? Pois, com a diminuição de x, o y' de t partindo de zero deve decrescer.
o que no gráfico é indicado com o sinal menos. À direita de y' de t igual a zero, o y' de t é positivo, pois com o aumento de x, o y' de t partindo de zero deve crescer, o que no gráfico é indicado com o sinal positivo. Tá? Então, olhando para a curva y' igual a zero, dadas as hipóteses do exercício, à direita dessa curva aparece com o sinal positivo, ou abaixo dela, né, à direita ou abaixo, com o sinal positivo, e acima ou à esquerda da curva aparece com o sinal negativo. Ok? Agora temos condições de traçar as linhas de fluxo. Tá? O que são essas linhas? São os caminhos ou trajetórias de fase que descrevem a dinâmica específica do movimento das variáveis do sistema. Tá? O gráfico 43 indica as linhas de fluxo do exemplo anterior. Então notem, né? No gráfico anterior, eu tinha em cada um dessas regiões, 1, 2, 3 e 4, eu tinha representado ali, né, os vetores ortogonais que indicavam a direção de crescimento em x e em crescimento em y. Então, por exemplo, na região 1, o x cresce à esquerda, tá? Que ele vai de negativo para positivo à esquerda, e ele cresce na direção vertical para baixo. Então ele vai de negativo para positivo, indo de cima para baixo. Então os dois eixos estão indicados, tá certo? Na direção do quadrante sudoeste. Na região 2, ocorre o crescimento de x à direita e o crescimento de y para baixo. Na região 3, x cresce à direita e o y cresce para cima. E na região 4, o x cresce à esquerda e o y cresce para cima. Então, com base na orientação desses vetores ortogonais, a gente consegue determinar as linhas de fluxo, tá certo? A direção do movimento das variáveis dependentes. Se ele estiver no quadrante 1, olha só, ele tende ao equilíbrio, olha, por uma região ali mais ou menos equidistante entre as duas linhas de demarcação. Então, ele tende a se aproximar por essa região equidistante. Se ele estiver na região 2, ele também tende a se aproximar, tá? A tendência é que ele se aproxime numa região indicada ali pela seta, por exemplo, se estiver no ponto A, ele vai por essa seta, tá? Se ele estiver no ponto C, ele vai pelaquela curva, aquela trajetória curva. Se ele partir do ponto B, ele vai por aquela outra trajetória curva indicada. Se estiver na região 3, ele tende por um caminho aproximadamente na região equidistante das duas linhas de demarcação, na direção de E. E na região 4, ele tende por várias trajetórias, ele pode ir direto, né? Se ele estiver ali mais ou menos no meio da região 4, ou ele pode ir fazendo curva à esquerda, fazendo curva à direita. Tá? Depois, esse gráfico indica algumas coisas. Por exemplo, se você partir do ponto C, na hora que cruza a curva x' igual a zero, ele cruza verticalmente. Né? Porque no momento em que ele no momento que ele cruza essa curva, né, do ponto de vista da variável x, tá certo? O x' é igual a zero. Né? Então, ele tem variação da variável y quando cruza essa curva, mas ele não tem variação da variável x, porque x' é igual a zero. Por isso, ele tem que cruzar a curva x' igual a zero verticalmente. Ok? Veja que lá embaixo, ele está cruzando, ele está entrando, né, na curva x' igual a zero, vindo da região 4, também acontece a mesma coisa. Olha, ele está cruzando, né, a curva x' igual a zero verticalmente. Eu tentei indicar ali com essa linha tracejada vertical, tá certo? Que o cruzamento ocorre verticalmente. Tá? E ali, olha, vocês estão vendo que quando cruza a curva y' igual a zero, ele cruza, olha, lá em cima à direita, na direção nordeste, olha, ele cruza horizontalmente. E lá embaixo, vindo do ponto B, ele tem que cruzar também horizontalmente. Tá? Ou seja, o cruzamento com a linha de demarcação y' igual a zero, ele ocorre horizontalmente, e o cruzamento, né, das linhas de fluxo com a curva de demarcação y' igual a zero, ele ocorre verticalmente. Tá? Exatamente por isso, né, pelo fato de que é x' igual a zero, então não tem variação em x, então tem que ser vertical. A outra não tem variação em y, portanto tem que ser horizontal, que indica que não há variação em y no momento em que cruza a linha de demarcação, tá bom?
Então, o ponto E é ponto de equilíbrio temporal globalmente estável, porque todos, partindo de qualquer ponto aí do plano, ele converge para E, tá certo? Se a linha passa por A, ela fica sempre na região 2, em que já se encontra. A linha que passa em B e C, por exemplo, cruzam de uma região a outra. A de B para a região 3, a de C caminha à região 1. Quando a linha de fluxo que passa em C cruza a linha de demarcação x' de t igual a zero, nesse ponto ela tem inclinação vertical. Quando a linha de fluxo que passa em B cruza a linha de demarcação y' de t igual a zero, aquela tem, neste ponto, inclinação zero. Tá? Inclinação horizontal. Em suma, as linhas de fase atravessam a linha de demarcação x' de t igual a zero com inclinação vertical e a linha de demarcação y' de t igual a zero com inclinação nula. As linhas de fluxo, elas não indicam velocidade ou aceleração, só indicam a direção e o sentido na trajetória das variáveis dependentes do sistema. São as chamadas trajetórias de fase. As únicas informações de velocidade que fornece, naturalmente, é que em x' igual a zero, a velocidade em x é zero, e em y' de t igual a zero, a velocidade em y é nula. Pois nesses pontos ocorre mudança de direção na trajetória da variável cuja velocidade é zero. Em outros pontos não tem informação sobre velocidade. Tipos de equilíbrio. Nesta sessão, iremos examinar 4 tipos de equilíbrio. Equilíbrio do tipo nós, pontos de sela, equilíbrio do tipo foco e vórtices ou centros de equilíbrio. Vamos a eles? Começando pelos equilíbrios do tipo nós. Nos nós, todas as linhas de fluxo fluem de modo não cíclico em direção a um ponto, o nó em questão, quando são nós estáveis. Ou então todas as linhas de fluxo fluem de modo não cíclico, afastando-se dele no caso de nós instáveis. O gráfico 44 mostra um padrão de linha de fluxo do tipo nó divergente. Gráfico a representação das linhas de fluxo do tipo nó divergente. Então vocês estão vendo, né? A linha de demarcação para y' igual a zero é horizontal, a linha de demarcação para x' igual a zero é vertical, a direita de x' é positivo, a esquerda é negativo, e no caso de y' igual a zero, acima é positivo, abaixo é negativo, forma esse padrão vetorial, tá? Sempre divergente, né? No primeiro quadrante vai para a direita ou para cima, no segundo quadrante para cima, mas para a esquerda, no terceiro quadrante para baixo e para a esquerda, e no quarto quadrante para a direita e para baixo. O que dá esse padrão, quer dizer, qualquer ponto, né, se afasta do ponto E, e se eu tiver nas próprias curvas de demarcação, ocorre o deslocamento indicado aí nas próprias curvas de demarcação. Todos os pontos são convergentes. É a característica de um padrão do tipo nó divergente. Agora vejamos o equilíbrio caracterizado como ponto de sela. Nesse caso, ele é estável em algumas direções e instável em outras. Identificam-se, então, ramos estáveis e ramos instáveis no padrão ponto de sela. Ramos estáveis aproximam-se e ramos instáveis afastam-se do equilíbrio em E. No gráfico 45 a seguir, representa essa situação de um ponto de sela em que o equilíbrio é estável, vindo-se de noroeste a sudeste, tá? E em sentido contrário, ou em sentido contrário, e instável quando se caminha de sudoeste a nordeste, ou o contrário. Outras trajetórias em que ocorre deflexão nas linhas de fluxo estão representadas na figura. Gráfico 45, a representação das linhas de fluxo do tipo ponto de sela. Então vocês estão vendo que nessa direção, né, nordeste, sudoeste, as variáveis dependentes se afastam do equilíbrio, tá? E na direção noroeste, sudeste, eles se aproximam do equilíbrio, exatamente pela orientação dos vetores, né? São vetores que caminham na direção de E, se eu estiver no quadrante acima à esquerda, no quadrante abaixo à direita, e nos quadrantes intermediários eu tenho sempre movimento divergente. E note novamente, né, a linha de fluxo cruza, tá certo? O gráfico de y' igual a zero, tá certo? Horizontalmente, cruzam o gráfico x' igual a zero verticalmente, como nós tínhamos estabelecido.
E aí está bem desenhado aí nesse caso. Agora vejamos o equilíbrio tipo foco. Nesse equilíbrio, as trajetórias são giratórias. No caso de foco estável, flui em ciclos em direção ao ponto de equilíbrio E. No foco instável, flui em ciclos afastando-se desse ponto. As linhas de fluxo cruzam de uma região a outra, descrevendo uma trajetória espiral. No próximo gráfico, gráfico 46, ilustra-se uma trajetória espiralada e convergente. Aí está o gráfico, né? A representação ali, x' igual a zero, uma curva monotônica decrescente, y' igual a zero, monotônica crescente. Ali estão as indicações dos sinais, então é positivo à direita de y', negativo à esquerda. É negativo à direita de x' igual a zero e positivo à esquerda, tem indicação de sinais. E aí o que ocorre? Uma trajetória vindo dessa região mais à esquerda, né? Ela cruza y' igual a zero horizontalmente, depois cruza x' igual a zero verticalmente, lá em cima. Olha o esforço do desenhista. Ela cruza a curva x' igual a zero horizontalmente novamente, e aí tende ao ponto de equilíbrio estável E de uma maneira espiralada convergente. Tá bom? Há, de fato, vários outros tipos de linhas de fase. Finalizaremos essa discussão apresentando as linhas de fluxo que descrevem um vórtice, em que a trajetória é fechada. No equilíbrio no padrão vórtice, as trajetórias formam um circuito completo, fluem em círculos ou ovais, orbitam ao redor do equilíbrio em movimento perpétuo. O equilíbrio E é sempre instável. As linhas de fluxo cruzam de uma região a outra, descrevendo uma trajetória fechada. No próximo gráfico, o gráfico 47, iremos ilustrar uma trajetória circular que se desloca no sentido horário. Aqui está a trajetória. As linhas de demarcação x' igual a zero e y' igual a zero são ortogonais, x na horizontal, o y na vertical. E aí o padrão que se forma, ele tem indicação, né, dos vetores ortogonais em cada um dos quadrantes, e aí a trajetória é esse círculo, tá certo? Sempre vendo, portanto, que o cruzamento com o eixo y' igual a zero ocorre horizontalmente, o cruzamento com o eixo x' igual a zero ocorre verticalmente, e aí o padrão que se forma é esses círculos, né, essa linha de fluxo, que descreve uma trajetória circular com movimento no sentido horário. Ok? Então, esta é a nossa última videoaula do curso. Trabalhem no exercício sugerido, um exercício muito interessante, e nos vemos em alguma troca de e-mails ou no dia da prova, no dia 24. Ok? Obrigado. Antes de terminar esta videoaula, uma última observação. Note que em todos os exemplos vistos, as duas curvas de demarcação interceptam-se apenas uma vez no ponto E. Em um caso mais geral, as curvas podem se cruzarem mais de uma vez, formando um padrão de equilíbrios múltiplos. Ok? E agora sim finalizamos a videoaula.